Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. Vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para falar conosco, para nos fortalecer, nos nutrir nesse momento. Louvado seja Deus para a nossa caminhada nesse mundo aqui ser uma caminhada firme e segura em nome de Jesus Cristo. Tenho absoluta certeza que o Espírito Santo irá falar a cada coração profundamente, irá fortalecer vidas com o pão vivo que desce do céu, com a palavra revelada, vinda do Senhor para cada uma pessoa, em nome de Jesus Cristo. A palavra que o Espírito da verdade me deu está no livro de Lucas 11, a partir do versículo 20. Glórias a Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava nesse contexto do versículo 14 em diante. O Senhor Jesus, aqueles fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. E Jesus estava lhes dizendo que não tinha parte com Satanás. Então o Senhor Jesus ele deu essa ilustração aqui para saber a eterna diferença entre Deus e Satanás. O que Deus faz e o que o maligno faz. Todo o poder de Deus e o poder limitado de Satanás. Glórias a Jesus Cristo. Então, Jesus sempre trabalhou falando coisas simples que dava para as pessoas entenderem. Pessoas cultas e pessoas indoutas. Para que ninguém pudesse dizer que não havia entendido. O Senhor Jesus, ele é bem claro na sua palavra. Assim ele faz hoje comigo e com você. Ele desce até a nossa dimensão e fala conosco, nos explica, nos ensina o que precisamos saber, para que fique guardado no nosso coração, para que não pequemos contra ele. Porque a única forma de não transgredirmos a lei de Deus é quando guardamos a palavra dele. É quando escondemos a palavra do Senhor no nosso coração. Aí sim, não pecamos contra Deus. Não entristecemos o seu Santo Espírito. Tudo depende de nós, porque o Senhor está disponível a nos ajudar, a nos socorrer, a nos fortalecer, dia após dia. Glórias a Deus. Então o Senhor Jesus estava dizendo aqui no versículo 20, Lucas 11, 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E aquelas pessoas, elas, na verdade, elas não queriam servir a Deus. Elas colocavam impedimentos, barreiras, porque o coração daquelas pessoas estava verdadeiramente longe de Deus completamente. Cada uma pessoa queria fazer o que o seu coração determinasse, coração enganoso. Então Jesus está dizendo aqui que ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus. Porque o reino de Deus, aqui está dizendo, é chegado. Então hoje está assim algo muito proclamado. As verdades eternas estão sendo anunciadas de todas as formas possíveis. Mesmo que muitas vezes sejam anunciadas por aqueles que usam de engano, por aqueles que são falsificados. Mas, se for a palavra de Deus, se não for heresia, vai alcançar pessoas. Mesmo que a pessoa vá ter com Deus no juízo final. Mas a palavra de Deus é acima de tudo e todos.
Então o Senhor Jesus explica como acontece a salvação eterna, mas ele mostra um contexto bem assim, bem real do que estamos vendo hoje, claramente, abertamente. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Né? Então, a Bíblia diz, quando o valente guarda armado a sua casa. Ou seja, esse valente aqui simboliza o inimigo, o adversário, Satanás. Quando ele guarda essa casa aqui, é o homem, é o interior do homem. Então a Bíblia diz, quando ele guarda armado a sua casa, porque ali é a habitação dele. Infelizmente, há muitas e muitas pessoas que dão abrigo a ele. Umas dão conscientemente, sabem a quem estão servindo. Outras estão enganadas. Por isso que a nossa oração tem poder para abrir os olhos dos cegos espirituais, para abrir os olhos do entendimento das pessoas que estão enganadas por ele, que são muitas. Então, na verdade, o que é que o maligno, o que é que esse valente quer? Ele quer a alma do homem eternamente. Este é o alvo dele. Ele faz o certo ser errado e o errado ser certo. É incrível. As pessoas veem um exemplo. Um jovem na igreja, buscando a Deus, se santificando, se guardando. E muitos fazem chacota, escarnecem, vendo alguém ali que está na presença de Deus. Em contrapartida, as pessoas veem outros jovens fazendo coisas graves, coisas que são ruins para eles também, para o futuro deles, contra Deus. E as pessoas aplaudem, as pessoas estimulam, acham lindo, para você ver como o adversário ele consegue manipular as pessoas. Ele consegue enganar. A arma que ele tem é a mentira. Por isso que está dizendo que ele guarda a casa armado. Ele mantém aquela pessoa ali, segura nele, pelas mentiras que ele lhe diz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele engana o homem. Ele, na verdade, ele dá o que o homem quer. E muitas vezes, né, o que o homem, ele faz o homem achar maravilhoso, perfeito, aquilo que vai lhe causar a sua ruína eterna. E ele ali está achando ótimo, o homem está, né, sob o domínio dele, o domínio perverso. Então a pessoa está aqui sendo dominada por ele completamente. A pessoa está abrindo a guarda dela para ele fazer o que quiser. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele trabalha outra coisa. Ele trabalha incessantemente para o homem não conhecer e não entender a verdade. Para o homem zombar da verdade. Mas nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele tem todo o poder. O inimigo, ele tem poder.
Porque se ele não tivesse poder, ele não mataria, roubaria e destruiria conforme ele faz. Mas o nosso Senhor Todo-Poderoso tem todo o poder, absolutamente. O do adversário é um poder limitado. Está entendendo? Então aqui ele verdadeiramente trabalha contra o homem, para destruir o homem. Mas ele não quer só a destruição aqui na terra, porque é muito pouco. Ele quer a destruição eterna. Ele quer ver o homem debaixo do cativeiro dele eternamente. Porque ele sabe que a vida aqui, né, o tempo aqui é um pouquinho de tempo só. Então o alvo dele é segurar o homem para a eternidade. Por isso que quando ele quer destruir alguém, ele faz tudo para ser rápido. O inimigo, ele não tem paciência. Por quê? Porque ele luta para o homem ser logo destruído, para o homem não conseguir entender a verdade, conhecer Jesus. Mas ele é persistente. Ele não desiste. Não desiste. Então, temos que saber que há um inimigo que ele é tenebroso. Ele é cruel. Mas há um Deus todo-poderoso que desfaz as obras do diabo, estabelece o reino de Deus no coração do homem. Todo-poderoso. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então vem esse outro mais valente, é Jesus. Jesus, o que venceu a morte, que venceu as trevas, venceu o inferno, venceu o mundo. Então Jesus chega, está dizendo aqui, né, Satanás sai daquela vida, sai, e Jesus passa a habitar ali. E aquela pessoa, ela começa a servir a Deus. Ela começa a caminhada cristã. A caminhada, porque ninguém pode servir a dois senhores. Não há né, muro para mim e para você. Só há um lado ou outro. Vai depender de nós. A escolha é nossa. Não é de Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender. Elas pensam que a pessoa que é cristã, ela está ali obrigada. Não, ela que decidiu ali. Porque Deus não decide por ninguém o seu destino eterno. É a pessoa que livremente decide o que ela quer. Que eu acho lindo em Deus, que Deus ele criou o homem para que ele desse louvor. Mas Deus deixa o homem à vontade para o homem fazer o que ele quiser fazer. Escolher o que ele quiser. Então aqui diz, tira-lhe toda a armadura em que confiava. Ou seja, quebra as forças do maligno. E reparte os seus despojos. Jesus não quer nada que Satanás colocou naquela vida. Tudo que Satanás, né, a ingerência que ele teve com aquele coração, os ensinamentos que ele deu àquela pessoa, tudo isso vai para o lixo. Jesus não usa isso. Né? Jesus não quer isso dentro do homem, que é purificado por ele. Porque, na verdade, o que é que o homem faz? O homem abre a brecha, Satanás entra, e Satanás vai usar o que a pessoa já tem ali dentro. Satanás, ele conhece os pontos fracos.
O que está na pessoa que pende para ir contra Deus ou contra si própria? Ele vai usar aquilo ali. Só que ele usa em grandes proporções para ter acabamento. Ele destrói a pessoa e depois ele ri escancaradamente da derrota da pessoa. Porque o que ele quer ver é a destruição do homem. Ele odeia até quem serve a ele. É incrível. Então Jesus não utiliza nada que tenha parte com Satanás. Nada. Jesus não quer nada. Tudo que vem do inimigo é lixo. Não presta. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, é isso que nós temos que decidir sempre. Nós queremos estar com Jesus ou não? O que cada um quer? Porque Jesus falou que quem não é comigo é contra mim. Quem não está com Jesus está contra ele. Ele que está dizendo aqui, não é o homem que inventa isto. É a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Quem não é comigo é contra mim. Então, esta é uma decisão do ser humano. Ou estar com Jesus, ou estar contra Jesus. Não tem meio termo. Porque quando nós servimos a Deus, estamos com o Senhor, nós seguimos os mandamentos dele. A sua palavra, nós amamos as Escrituras Sagradas. Mesmo que não sejamos os filhos que Deus mereça ter, estamos muito aquém, mas não abrimos mão dele de forma alguma. Então, quem não é comigo é contra mim. Nós temos que sempre ter isso em mente. Ou a pessoa está com Jesus, ou está contra Jesus. Porque quando a pessoa não está com Jesus, ela é fortemente influenciada pelo mundo. Ela adora o mundo chama a atenção dela. O sistema do mundo maligno. E esse mundo é inimigo de Deus. Esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz assim. Por isso que Jesus disse: quem comigo não ajunta, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, nós temos que ver, né, o que decidimos fazer. O que queremos para a nossa vida eterna. Só depende de mim e de você. Somente. Glórias a Jesus. Infinitamente melhor é a gente fazer como Maria fez. Ter a melhor parte que jamais será tirada de dentro de nós. E qual é essa melhor parte? É a salvação eterna. É a presença de Deus conosco. Glórias a Jesus. É escolhermos a melhor parte. É uma escolha. Quando Marta ali não conseguia entender, Maria aos pés de Jesus Cristo. Se você não assistiu uma ministração, assista. Aos pés do Senhor Jesus é o melhor lugar. Assista, que fala sobre a adoração de Maria e a inquietação, o nervosismo de Marta. E Jesus entrou em defesa de Maria, dizendo que Maria escolheu a melhor parte, que jamais será tirada. Glórias a Jesus Cristo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor.
E quando nós escolhemos a melhor parte, somente nós temos a ganhar. Eu quero lhe dizer que Deus não ganha nada, porque Deus não precisa ganhar nada. Deus não precisa de nada. Não precisa. Nós que precisamos da presença dele. Sem ele, não somos nada, não podemos fazer nada. É ele que faz essa obra dentro de mim, dentro de você, uma obra transformadora. Aí ele começa a dizer o que acontece, esse valente aqui do versículo 21, do versículo 22, é isso? Ele saiu daquela casa. E o mais valente entrou. Só que, olha o que ocorre no versículo 24. Quando o espírito imundo é este valente aqui, tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Vamos entender esse versículo 24, que ele é muito profundo. Por isso que é bom nós meditarmos nas Escrituras. Não se contente só em ler as Escrituras. Porque quando a gente lê, a gente se esquece facilmente. Mas quando a gente estuda, medita, retém, aquilo ali é um alimento mais sólido para nós. Então ele diz aqui, primeiramente, ele diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, lugares desertos. Você sabe que no deserto há pouca ou nenhuma casa. Mas esse espírito maligno, a habitação dele é o homem. É onde ele busca habitar, é onde ele se sente bem, é dentro do homem. Por isso que quantas coisas são operadas quando o maligno entra na vida de alguém. Você vai ver aqui o que Jesus ensina a mim e a você. O quão importante é termos a presença de Deus. É a nossa segurança. É a nossa fortaleza. É o que nos livra de todos os males. Todas as flechas de Satanás. Então ele anda por lugares secos, ou seja, desérticos, buscando repouso. Ele quer um lugar para repousar. E não o achando, não encontrou uma casa, ele diz o quê? Tornarei para minha casa de onde saí. Você veja, onde ele quer habitar é no homem. Em primeiro lugar, você já sabe disso, não é isso? Então, ele está dizendo aqui, olha o que ele afirma. Tornarei para minha casa de onde saí. Ou seja, aquela pessoa ali, ele está dizendo aqui que é a casa dele. Porque muitas pessoas, elas se convertem, começam a mudar o palavreado, mudar a vida. Mas lá dentro tem aquela raiz ainda que ela não foi liberta totalmente. Ela tem muitas vezes o saudosismo do mundo, os prazeres do mundo, as alegrias efêmeras, a paz, que é uma paz falsa. Então, essa pessoa, ela não se firma com Cristo, de forma alguma. Por isso que Satanás, ele diz o que aqui? Tornarei para minha casa, ou seja, para a habitação dele, de onde saí.
Olha que ousadia. Ele não tem dúvida aqui de que aquela casa é dele. Ele conhece a estrutura daquela casa. Ele conhece os fundamentos. Então ele diz: tornarei para minha casa de onde saí. É muito grave. É muito grave. Por isso que todas as brechas têm que ser tapadas completamente. Todas. Não podemos ter, debaixo do sangue de Jesus, nenhum vínculo com as coisas do maligno, nem com as coisas do mundo. Nenhum. Não podemos ter parte com as coisas relativas às trevas. A Bíblia diz o quê? Não comungueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. A gente não pode estar, não sei se isso aí está certo, eu não sei, é relativo, não. Relativismo não é comigo nem com você. Quem serve a Deus jamais será relativista. Nunca. Ou é ou não é. Ou serve a Deus ou não serve. Ou é santo ou é profano. Ou é luz ou trevas. Então, tudo isso vai depender do ser humano. Então, a Bíblia diz aqui, ó. E olha o que ele disse aqui no 24, não foi isso? Tornarei para minha casa. Olha o 25 que diz. E chegando, acha varrida e adornada. Ou seja, ela está vazia. O que são esses adornos? São as tralhas do mundo. Né? São as obras da carne, as obras de Satanás. É aquelas coisas que a pessoa pensa que é tudo maravilhoso ali, que é tudo bom, que não tem problema nenhum. O que é que tem isso? As pessoas ainda perguntam o que é que tem. O que é que tem, sabe o que é? É que a vida eterna dessa pessoa está comprometida. E entenda que a vida eterna é eterna, não tem fim. A nossa vida aqui tem fim. O nosso futuro aqui na Terra é ficar velho e morrer. É o futuro certo de todo mundo. Se a pessoa ficar velha e morrer. Se ela não morrer antes, aí não vai alcançar, né, a terceira idade, conforme as pessoas dizem, ou seja, a melhor idade. Está entendendo? Então, ele chegou aqui e encontrou ela varrida e adornada. Ela estava vazia, sem a presença de Deus, aquela pessoa. Oca. Dando completamente abertura para o inimigo a entrar e agir e ficar livre para operar o que ele quiser, que é a destruição. Então, versículo 26, olha o que o versículo 26 diz aqui. É algo que a gente tem, por isso que precisamos orar pelas pessoas, clamar pela salvação eterna das vidas. Não se conforme em ver alguém, mas fulano está bem, tem um bom emprego, fulano se formou, fulano está bem de vida. Sim, tá bom, amém. Mas e a salvação dessa pessoa? Pelo amor de Deus, não se conforme achando que isso é tudo. Porque a morte pode chegar de repente. O que será daquela pessoa? O que ela tem? Para quem será?
Então não importa se a pessoa tem isso, tem aquilo, não. Olhe para alguém como uma alma que vale mais do que o mundo inteiro, que o adversário quer tragar aquela vida de qualquer maneira, para levar para ele, para o lago de fogo, que é o inferno eterno. Então aqui, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele entra na casa dele, que ele disse aqui que a casa é dele. No versículo 24, ele afirmou isto. Você vê. Então, quando ele vai, entra naquela casa, ele não entra só. Ele leva mais 7 espíritos piores do que ele. Que espíritos são esses? Espíritos destruidores. Espíritos malignos. Imagine só, se a pessoa com ele aqui, quando a pessoa estava com ele, no versículo 21 aqui, só com ele, a pessoa estava mal. A pessoa estava dominada pela serpente, que simboliza Satanás. Agora imagine aqui nesse 26, no versículo 26, ele entra naquela casa, naquela pessoa, e leva mais 7 espíritos piores do que ele. Imagine essa situação. Por isso que nós precisamos clamar pelas vidas. Porque sem Jesus, o que é que vale viver nesse mundo sem Jesus? Morrer sem estar na presença dele, meu Deus. Não vai ter valido a pena ter vivido nesse mundo quando a pessoa parte sem Jesus Cristo. Nada tem valor, nada. Tudo é péssimo. Tudo é ilusão, é um engano, é uma farsa bem montada pela serpente para enganar as pessoas. Então ele diz, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Imagine. E entrando, habitam ali. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Ali é a morada deles, dos 8 demônios, todos periculosos, todos arrasadores, tenebrosos, que causam coisas graves no homem, irreversíveis. Muitas pessoas, meu Deus, cometem tantas coisas, se jogam na frente de carro. Muitas delas estão, meu Deus, o inimigo possui. E depois, quando a pessoa consegue sobreviver, meu Deus, muitas delas dizem o quê? Eu não me lembro de nada. Eu não sabia disso não me lembro, eu não fiz isso não. Porque não foi ela na sã consciência dela, foi o inimigo. O inimigo que possuiu, dominou aquela pessoa e usou o corpo dela para destruir aquela vida eternamente. Isso existe muito. Por isso que nós precisamos orar muito pelas vidas, meu Deus, pessoas que têm vícios terríveis, pessoas que estão pelo mundo aí cometendo coisas graves contra Deus, contra si próprios, pessoas que precisam de libertação, pessoas que quando você olha nos olhos, você vê a obra que o inimigo está fazendo contra aquela vida está gritando socorro. Você se lembra de Jeremias, quando estava no calabouço? Jeremias, a Bíblia diz que o Velho Testamento são sombras das coisas futuras. Jeremias estava no calabouço, entenda isso. Não leve a Bíblia para o plano físico, não. A Bíblia é espiritual, absolutamente espiritual. É quando Jeremias estava ali no calabouço, que Ebed-Meleque, o eunuco do rei, foi
vê-lo ali para salvá-lo. Ebed-Meleque não conseguiu sozinho. Foram 30 homens para tirar Jeremias do calabouço. Então, essas pessoas precisam de muita gente orando e jejuando por elas, para os olhos do entendimento delas serem abertos, para o valente perder as forças dentro dela, para que ele caia por terra, para que aquela pessoa desperte, seja liberta pelo poder de Jesus Cristo. Foi o que Jesus disse: contra a casta de demônios, só jejum e oração. A verdade é esta. Se você tem alguma pessoa íntima sua que está passando por um processo desse, entenda, você serve a Deus, a pessoa não serve, você tem que jejuar, ou então levantar pessoas para estarem jejuando por aquela vida. Você está vendo uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que bebe, que não tem controle, que bebe todos os dias, que muitas vezes cai, meu Deus, fica ali falando besteira, meu Deus, servindo de escárnio para tanta gente. Se você está vendo esse quadro, se você conhece, se você tem alguém que usa drogas, que está em destruição, está em decadência, você está vendo isso, o que você pode fazer por essa pessoa? Você não vai poder pegar ela pela força e fazer ela deixar isso, porque não é pela força, é pelo Espírito Santo de Deus. Ela não vai deixar aquilo ali pela força humana, não adianta, porque ali é um poder espiritual. São potestades que estão governando-a. O que é que nós temos que fazer? Orar e jejuar, pedir a Deus. Porque aí, e tem que ser muita gente. É verdade. Porque é uma guerra travada mesmo. Porque as pessoas às vezes não conseguem entender o valor que tem o jejum. Mas se Jesus, ele deixou exemplo para mim e para você. Ele deixou exemplo. Nós não podemos ficar parados só observando e dizendo: ai meu Deus, ai meu Deus. E o que podemos fazer por essas vidas? Podemos fazer alguma coisa? Vamos fazer o que está na nossa alçada, que também será um sacrifício. Porque você deixar de comer, né, pela libertação de alguém, é um sacrifício. Por isso que muita gente não quer. Mas é necessário. A mesma coisa, um exemplo, eu vou falar de algo agora físico, mas que a gente pode fazer uma comparação bem simples. Muitas vezes a pessoa tem alguém do seu círculo íntimo que precisa receber sangue, que precisa de doadores de sangue. E a pessoa, não vou conseguir outras pessoas. Mas ela mesmo muitas vezes não tem coragem, fica com medo de tirar sangue, de desmaiar, da furada. Entendeu? Aí não faz. Mas às vezes é uma bênção fazer. E entrando, habitam ali. E o estado daquele homem, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro, lá do versículo 21. Ele comete atrocidades contra ele e contra os outros. Muitas vezes essa pessoa aqui, ela sempre está possessa. Por isso que nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para a gente discernir os espíritos. Por isso que é bom termos uma vida com Deus, aliançada com Deus permanentemente, usando as armas espirituais. E até quando vamos ajudar pessoas assim, temos que estar bem firmados em Deus.
Porque o adversário, se a pessoa começa a orar e jejuar pela outra e a pessoa está com a vida dando brecha fora do altar, ele derruba a pessoa também. Ele derruba. Porque ele achou brecha, ele se alimenta de brecha. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então vamos pedir a Deus. Vamos nos fortalecer nele. Porque não adianta ter medo de ajudar alguém que está nesse estado. Não adianta ter medo. Porque nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Que esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz isso. Então não adianta ter medo. Mas nós temos que primeiro nos firmar, usar as armas espirituais para a gente guerrear pelos outros. Para que a pessoa não vá ajudar alguém e ela termine ela mesma caindo. Olha o perigo. Por isso que é bom a pessoa se fortalecer espiritualmente, sempre, permanentemente. Não é uma semana e depois passar um mês tranquilo, né? Relaxando, não. A gente tem que estar em constante vigilância. É incrível, mas é verdade. Não é como os atalaias ficam, vigiando para quando vem o inimigo proteger aqueles que precisam. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, olha só o que Jesus disse: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está entendendo? Então, se você ouve a palavra de Deus e você aguarda, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Por quê? Porque você não vai pecar contra Deus. Você vai ter sua vida eterna em segurança. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você está entendendo? Quando Satanás olha para você, ele range os dentes de ódio, mas ele não pode lançar nenhuma acusação contra você. Porque você faz parte do exército de Deus. Você não tem parte com a serpente. Nenhuma obra dela, nenhuma obra do mundo, da carne, das trevas. Mas tudo isso é possível quando nós escondemos a palavra de Deus dentro de nós, conforme Jesus disse aqui. Somos bem-aventurados, somos felizes realmente nesse mundo caótico, nesse mundo que é diabólico, é maligno, é terrível, é enganador. Glórias a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus cada dia mais te fortaleça com a sua presença. Em nome de Jesus Cristo, que você use as armas espirituais, mesmo na sua pouca força. Deus te fortalece para você usar as armas espirituais para você ficar firme e para, através de você, outras pessoas se firmarem também na presença do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Esta é a mensagem de Deus para cada coração, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.